Olá, amigos, estamos de volta com mais um Esporte na Veia pela TV Zapping. Hoje para falar sobre a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, uma estreia que para alguns foi considerada como decepcionante e para outros um jogo normal devido às dificuldades que todas as seleções estão encontrando. Também vamos falar de algumas outras partidas como Argentina, Islândia, Alemanha e México, Bélgica e Panamá e Inglaterra e a equipe da Tunísia. Então bastante futebol para vocês hoje aqui, né, com os convidados, o Hudson Bright e também o Eduardo Felipe, que está no lugar do Dr. Anderson Gonzalez. Então eu vou querer uma boa noite de vocês, rapidamente falando se foi decepcionante ou não a estreia do Brasil, depois a gente vai falar com mais calma, mas para recepcionar o nosso público aí, como que foi para vocês essa estreia do Brasil? Decepcionante ou tudo dentro dos conformes, dentro daquilo que a gente está vendo nas outras seleções? Hudson? Boa noite, Rafael, boa noite, Eduardo, e os amigos que nos assistem pelo Facebook. Realmente não foi aquela estreia que a gente gostaria de ver, né? Como apresentou nos últimos 2 amistosos, a Neymar teve atuações brilhantes, Felipe Coutinho, William, e decepcionou, a gente esperava mais. Mas nós vamos falar bastante desse assunto ainda e vamos ver aí o que a gente tem de novidade aí para falar sobre esse time aí. Lembrando que é importante vocês curtirem, compartilharem, difundir o programa, né? A expectativa é grande de participação. Esse programa, volto a dizer, foi feito especialmente para que haja essa participação, essa interação da população de Paranavaí, também da região noroeste. E hoje com a gente aqui o Eduardo Felipe, né? A gente teve o prazer de conviver há um tempo atrás no Canal 20 também com um programa esportivo e também vai ser parceiro nosso aqui na medida do possível para participar e falar um pouquinho sobre futebol. Para você, Eduardo, o time foi bem, foi mal ou está dentro das expectativas? Boa noite, Rafael, Hudson, amigos do Esporte na Veia. Realmente, como o Hudson disse, foi um pouco decepcionante, né? Mas por ser estreia, aquele fator nervosismo, alguns jogadores, primeira Copa do Mundo, acredito que tem tudo para a seleção melhorar e fazer uma boa Copa. Logo nós vamos conversar sobre isso. Tem até uma pergunta do Tom, já vou fazer para você, você guarda e depois você responde para ele quando a gente for falar da seleção brasileira. Perguntar para o Eduardo se ele achou certas as 2 primeiras substituições do Brasil. Então a gente vai falar no segundo bloco sobre essas substituições e também sobre a partida como um todo. Eu quero mandar um abraço aqui para o Alex Bueno, Felipe Braga Araújo, Gustavo Felipe de Camargo, minha esposa Nayelen, que está assistindo também, e também para o João Carlos Antunes, Fernando Maragno e o Roy Júnior. São as pessoas que estão nesse momento aí assistindo o programa, tá certo? Sim, o Mestriner também, Fernando do Posto Bandeirantes, como o Rafael comentou aí, a respeito da campanha que nós temos aí, da enquete, do resultado de Brasil e Costa Rica agora na sexta-feira. Vou pedir para que vocês coloquem o resultado, curtem e compartilhem a página e temos aí açaí de brinde, temos aí uma caixa de cerveja de oferecimento do Posto Bom Álcool e também temos uma novidade aí, uma camiseta aí da Seleção Brasileira oferecida pelo nosso amigo Fernando lá do Posto Bandeirantes. Fernando, obrigado pela parceria, estamos juntos também e aí tem aí para os nossos participantes aí esses prêmios aí para a gente sortear conforme o resultado do Jogo do Brasil. Sem dúvida. E a gente também vai falar do vencedor da última enquete aí, né? Do último bolão aí do Esporte na Veia. Um abraço para o Mauro Jorge, Adriano Volpato, Marcos Fábio Cavalcante e o César Rossato, irmão do Kaique Rossato. A gente vai falar agora sobre algumas partidas, né? Não vamos falar sobre todas, porque, de repente, as mais importantes ficariam para serem discutidas e outras a gente vai falar talvez superficialmente se der tempo. Então vamos começar aí com a Argentina e Islândia. Enquanto vocês vão vendo os gols, a gente vai falando aí um pouco sobre essa partida. Hudson, para você, Argentina 1, Islândia 1. Decepcionante, né? A gente tá vendo os gols lá, Eduardo, Hudson. Decepcionante, né, Rafael? O time da Argentina não consegue mostrar um bom futebol com o Messi jogando. Ele tem tentado se esforçar ao máximo, a gente percebeu que ele realmente tem tentado tirar para a esquerda, bater, finalizar, mas ele não tem a mesma qualidade de finalização, né? Não consegue criar oportunidades assim tão boas. Eu realmente vi o futebol do Messi muito apagado, mas também achei que faltou aí de bala nesse time, né? Tem qualidade, um bom finalizador. E o Messi que perdeu um pênalti que a gente viu que faltou tranquilidade. Acho que o nervosismo também acaba atrapalhando o Messi nessas horas, né? Na seleção argentina não
demonstrado qualidade de finalização. Um abraço para o Felipe Braga Araújo, está colocando aqui caixa de Skol sorteio. Cássio Consalter também um grande abraço. Eduardo, você acha que a primeira participação do Cristiano Ronaldo, aquele cartão de visitas, de certa forma influenciou o Messi e, consequentemente, também o Neymar? Você acha que aquilo de certa forma mexeu com esses dois jogadores aí que lutam para serem considerados o melhor jogador do mundo no final da temporada? Não, Rafael, não acredito não, mas até porque os dois têm uma bagagem muito grande em jogos internacionais. Se aconteceu isso, não pode, né? O Messi realmente, a seleção da Argentina fez uma péssima eliminatória, quase fica de fora. Então, ninguém espera muito da Argentina, porque não é um time, assim, como Copas anteriores, mas tem camisa, tem o Messi, então a gente esperava um pouquinho mais e a gente nota que o Messi, cada vez mais, o peso da camisa 10 da Argentina, que foi do Maradona, tá pesando muito, né? Perdeu mais uma vez pênalti, assim como na Copa América, e você vê que ele sai nitidamente muito abalado de campo. Provavelmente o Messi, não sei não se essa Copa não vai ser a despedida dele na seleção argentina. Um abraço aqui para o Miguel Gomar, né, que morou em Paranavaí, hoje reside em Curitiba, acredito que esteja falando de lá. Rose Esteves, o Hugo Leonardo Vieira, meu primo, Márcio Orejana, sempre também assistindo, não pôde assistir o último, me mandou mensagem no WhatsApp. Renan Gassa, César Rossato, a gente já falou, André Ricardo Franco também não tem perdido um programa, e o Cássio Celioche, meu cunhado. Minha família está em peso assistindo. Minha mulher mandou uma mensagem aqui, achei que era palpite pro jogo do Brasil, é para eu ir para casa, que a gente tem que ir no mercado. Luciano da Network também, grande abraço, Luciano Machado. Abraço, obrigado pela audiência aí. Compartilhe, curte, mandem seus palpites aí do jogo do Brasil e Costa Rica. O Adriano Volpato mandou uma pergunta aqui sobre a seleção brasileira. Vou deixar para o Hudson essa pergunta guardada, ele já visualizou, e o Eduardo fica para responder a do Tom. Vamos falar um pouquinho também sobre Alemanha e México, né? A Alemanha que foi surpreendida pelo México, o México do Osório, né? Que teve uma passagem pelo São Paulo. E para mim, assim, independente do resultado em si, foi uma das grandes partidas do ponto de vista tático, né? Então a gente vai ver as imagens. Só para deixar claro, eu assisti esses dias um programa e gostei muito do que falou o PVC, né? O PVC disse que essa é a Copa do engarrafamento, do encurtamento das linhas de marcação. Então as seleções vão ter muitas dificuldades para sobrepor essas linhas de marcação, e é o que a gente está vendo com as grandes seleções, Argentina tropeçando, Brasil tropeçando, Alemanha tropeçando, e nesse contexto as pessoas perguntam, então o que fazer para suplantar, de repente, essas linhas de marcação? Eu acho que é trabalhar a bola com rapidez, poucos toques na bola, prender pouco a bola, como não está acontecendo no Brasil, e o México deu uma aula, porque ele recua, atrai o seu adversário, no caso a Alemanha, mas saiu com muita qualidade, e eu vou ser sincero para vocês, o 1-0 talvez tenha ficado até barato para a seleção da Alemanha. Vocês concordam, discordam, né? Qual a opinião de vocês em relação a esse jogo? Eu via o time do México produzir, né, Rafael? Faltou algumas finalizações no começo do jogo, o México teve realmente outras chances de fazer e finalizar, antes até mesmo do gol, faltou um pouquinho de qualidade na finalização, mas o time do México imprimiu um ritmo muito forte de jogo logo no começo, né? Saindo, como você falou, saindo numa velocidade muito rápida, deixou o time da Alemanha numa marcação muito forte, muito pesada, e o que a gente viu, o meio de campo agindo rápido com os centroavantes, e essa finalização que não pode falhar, né, Eduardo? Agora uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para o Eduardo. Eu não me recordo de uma seleção ter ganho o bicampeonato consecutivamente. Se eu não me engano, o Brasil em 58 e 62. Fora isso, não vejo uma seleção que consiga repetir isso, né? A gente pode puxar pela memória aí e tentar lembrar. Você acredita que nesse parâmetro a Alemanha também está envelhecida, também aprenderam a jogar contra a Alemanha, ou ela também pode ter nos surpreendido naquele 7-1 e de repente ser uma seleção comum? Qual é a sua opinião em relação a essa estreia da Alemanha e, consequentemente, ter sido a última campeã do mundo? A Alemanha, para mim, vem como a grande favorita juntamente com o Brasil e Espanha, nessa ordem, e a França em quarto, é a minha opinião. E veio com um time muito forte, renovado, com muitas mudanças, envelhecida, só que foi surpreendida pelo México. O México, como você disse, fechou lá atrás, saiu com muita velocidade no contra-ataque e um poder de finalização muito grande. Ficou pouco, mas acredito que a Alemanha na segunda fase cresce muito e sempre será perigosa para mim. E pode cruzar com o Brasil, né? Pode cruzar no Se a Brasil. gente conseguir classificar, claro. Verdade. A Alemanha pode cruzar já nas oitavas ou na final.
Um abraço também para minha sogra, dona Dulcinéia Garbim, Renata Vioto, Adrian Tomás, né? Todos que estão aí assistindo o nosso programa. Mas para Minha vocês... esposa, Maria Cecília, também está assistindo a gente aí. Só falta o Eduardo agora, então, também aparecer. Mas vocês acham que o resultado foi justo? México 1, Alemanha 0? Aí o resultado foi justo, Rafael. Eu vi o time do México aplicando mais forte o ataque. A Alemanha também teve oportunidades de finalização, mas eu gostei bastante do futebol do México. O goleiro também, o Ochoa, fecha o gol, né? Parece que ele cresce nessas horas. Contra o Brasil também em 2014, se não me engano, acabou fazendo milagre. Então... Para você o resultado foi justo, Eduardo? Justo. Qualquer injustiça seria a favor do México, um placar mais elástico, né? Foi justíssimo. O Eli Antônio, pai do Hudson, tá mandando aqui. O Eduardo já fez muitos gols com os meus cruzamentos. E o pai dele também, sem dúvida. O Eduardo foi um grande cabeceador e o pai dele também um grande cabeceador. E o Eli cruzava essas bolas para que esses dois pudessem complementar para as redes. Nicolas Gomes também está assistindo. Leonardo Schmidt, Marlene Brigatini. Leonardo, obrigado lá de Toledo. Doutor Leonardo. Grande abraço, doutor. Felipe Braga Araújo, Marcos Fábio Cavalcante. Importante que vocês curtam e compartilhem, né? Para que a gente possa difundir ainda mais esse programa Esporte na Veia. O Felipe falando lá de Balneário Camboriú também. Grande abraço, Felipe. Todos os amigos estão com a gente aí pelo nosso canal no Facebook. Marcos Fábio Cavalcante, torneio da Escola Futsal Futura Geração em julho no Sumaré. Um grande abraço, Marcos. Falar agora um pouquinho também sobre a Bélgica, que vinha, eu não sei, assim, a gente começa a se afastar um pouco, assim, do métier do futebol, mas meus filhos falam muito da seleção da Bélgica. O Otávio e o Rafinha dizem que a seleção da Bélgica realmente é uma das favoritas. Como a gente, né, acompanha futebol há mais tempo, a gente não vê ela com muita tradição. Mas hoje eu tive a oportunidade de ver a Bélgica jogar e realmente é uma equipe que vai dar trabalho para as outras seleções, para as grandes seleções, né? Venceu por 3-0 o Panamá. Panamá endureceu o jogo, mas aí nós estamos vendo o gol no início do segundo tempo, um golaço, e aí abriu a porteira, passa um boi e passa uma boiada, né, Hudson? Uma felicidade desse chute que foi incrível, né? Um golaço. Como eu estava vendo pela Sport TV, o próprio narrador falou, é difícil acertar uma bola dessa, mas quando acerta, não tem goleiro que consiga pegar. E aí a gente está vendo também a qualidade de passe, né, que tem o time da Bélgica. Um cruzamento desse de 3 dedos, né, o jogador não estava na mesma linha. A qualidade do passe do time da Bélgica é fantástica. Eu quero mandar um abraço aqui para o Jailson, né, o Jailson São Paulino, lá da Escola Coxa. Eles estão lá assistindo o Sérgio, Dr. Sérgio, meu primo, Jailson, Douglas, o outro Sérgio, Rony, o Jorjão, o Celestino Molina. Um grande abraço para a galera do Coxa aí que está nos assistindo. Edivaldo Cavalcante, né? Devalir Brigantini, Devalir também. Tinha Marlene Brigantini, um beijo, obrigado. Eduardo, para você a Bélgica surpreende? Ou não vai ter camisa para chegar? Não surpreende, porque a Bélgica é uma das grandes seleções hoje no mundo. Um time de um futebol muito bonito de assistir, um jogo gostoso, um toque de bola muito bonito e um time ofensivo. Vai fazer uma boa campanha, com certeza. Provável adversário do Brasil nas quartas de final, mas na hora H acho que talvez falte camisa. Eu também, a Copa do Mundo tem muito disso, né? A gente vê, por exemplo, a Holanda fez grandes campanhas e nunca conseguiu conquistar o título. A gente vai falar um pouquinho também agora sobre Inglaterra 2, Tunísia 1, jogo que aconteceu agora há pouco, né? A Inglaterra também teve muitas dificuldades, assim como o Brasil, Alemanha, Argentina, e definiu o jogo nos acréscimos, né? 2 gols do Harry Kane e a Inglaterra sai na frente também. Sempre, assim, uma forte seleção, mas que também tem dificuldade. Se não me engano, só venceu em 66, quando foi a sede da Copa do Mundo, né, Hudson? Um sufoco, né, Rafael? Passou o time da Inglaterra para fazer esse segundo gol. Não conseguia finalizar, não conseguia chutar ao gol. Nós tivemos o time da Tunísia, a seleção da Tunísia teve logo com 15 minutos o seu goleiro substituído, entrou o goleiro reserva e não conseguia chutar, não conseguia finalizar com qualidade. Perdeu chance, teve chance de fazer, mas o goleirão fechou o gol aí. E o placar de 2-1 aí aos quase 46 minutos do segundo tempo mostrou que a Inglaterra era superior realmente, mas não estava achando o caminho do gol. Aqui um abraço, olha, para vocês verem, Léo Causavara está jogando nos Estados Unidos, né? Então provavelmente pode comentar aí também. Wagner Nunes Cupim, a Bélgica é terceira no ranking, então não é tão surpresa assim. É verdade. E o Ronaldo Garcia Navarro, desde Madrid,
Aqui os espanhóis creem que a final será Brasil e Espanha. Não sei não, Brasil e Espanha não começaram muito. Um grande abraço para essas pessoas. O que é o Facebook, né, Eduardo? As pessoas participando do programa aí. O Gilson também mandou um abraço para nós aí, está nos assistindo. O Gilson lá da Prefeitura, que é o Doutor Gilson, né? Isso aí, doutor Atleticano, Gilson. né? Torcedor do Atlético Mineiro, vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E a Bélgica, a Inglaterra, perdão, como a gente falou, né? Uma seleção que é considerada grande, mas também não consegue se firmar no cenário. Não consegue, nunca colocou medo em ninguém. É uma seleção que, se não me engano, na última Copa não passou da primeira fase. Inclusive em 66 contestado, porque teve um gol polêmico, né? Parece que até armado dentro da casa dela. Não acredito muito na Inglaterra, apesar de ser jogadores ali naquele misto, Tottenham, o Arsenal, os times ingleses ali, que formam uma grande seleção, grandes jogadores, mas quando se juntam não conseguem formar um bom time. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, não saia daí, porque no segundo bloco, aí sim, nós vamos falar da seleção brasileira, vamos criticar o Neymar, né? Vamos falar da arbitragem, e aí a gente quer a participação de vocês. Não esqueçam, curtam e compartilhem, e a gente volta já já para o segundo bloco. É isso aí. Estamos de volta com mais Esporte na Veia, mandando um abraço aí pro Jorjão, corintiano, diz que ficou chateado porque a gente mandou um abraço para todo mundo lá no Coxa e não mandamos um abraço. Um abraço para você também, Douglas, que mandou a mensagem. Um abraço para Elisete Souza também, que está nos assistindo, né, participando aqui do programa. Que é a tia da Camila Vioto, que é a esposa do Zé Alexandre aqui da TV Zap. Então, um abraço aí, obrigado pela audiência, curta, compartilhe e mande seu palpite também no Jogo do Brasil e Costa Rica sexta-feira. Antes da gente falar agora sobre o próximo assunto, é importante que você mande o seu palpite sobre o jogo. Para participar, o Hudson vai dar a dica, tem que curtir, compartilhar e dar o palpite. Exatamente. Né? Tá aí nosso amigo Gilson falando aí, Dr. Gilson lá da Prefeitura. Dionísio Cândido está com a gente também. E o Maicon Saia, o Maicon, nosso amigo lá da Copel. Agora a gente vai ver uma cena muito interessante que demonstra assim,
uma parte, talvez, de um jogador que muitas pessoas não conhecem, né? Eu vou pedir aí pro Henrique, um abraço também pro Henrique aí, pro Adrian, pro Zé Alexandre, que estão na retaguarda aí, mostrar um vídeo para que as pessoas possam analisar o comportamento desse jogador que foi questionado durante muitos anos ao longo da sua carreira. Tá lá, para você que talvez não consiga identificar, tem um garotinho com a camisa número 7, né, de Portugal, e o Cristiano Ronaldo volta, né, Hudson? Tinha subido no ônibus já após a partida, após um treino, não sei, e ele retorna, o garotinho chorando muito, né, e o Cristiano Ronaldo volta, dá um abraço no garoto, a mãe tira algumas fotos, né, e assim, isso surpreende porque eu acredito que o Cristiano Ronaldo tem atingido assim, um nível de maturidade muito grande, né? Sim. A gente mesmo tinha uma impressão ruim do Cristiano Ronaldo ao longo dos anos, né? Ele se parecia um jogador até certo ponto prepotente, né? E hoje a gente percebe que não, né? Um jogador que aparece pouco até na mídia, é um jogador que exerce uma função importante social e também no grupo de Portugal, ao contrário de muitos jogadores aí. E assim, eu tenho um pensamento comigo o seguinte, eu acho que a gente tinha jogadores aqui no Brasil com condições de terem atingido aí 5, 6, 7 bolas de ouro. Para mim, o caso do Pelé, que não existia ainda a bola de ouro, o Zico também, mas Ronaldinho Gaúcho, que efetivamente ganhou uma quantidade de bolas de ouro e abriu mão de ser jogador de futebol em prol da sua vida, e a gente também não pode culpar por isso. O Ronaldo Fenômeno, né, que também aí já é um histórico de lesões, teve muitos problemas de lesão e não conseguiram. O Romário, que ganhou a sua primeira e quis voltar para o Brasil para jogar no Flamengo, abriu mão. Então acho que os brasileiros, assim, de certa forma, eles perderam grandes oportunidades, por escolhas ou não, de se tornarem jogadores com tantas bolas de ouro como o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? O vídeo que mostra o Cristiano Ronaldo saindo de dentro do ônibus, a criança lá aos prantos, né? Me tocou muito. Inclusive eu mandei esse vídeo no nosso grupo do WhatsApp para que a gente falasse desse episódio do Cristiano, porque é um cara que não precisaria estar ali, né? Ele faz algumas ações com mídia, com futebol na praça, descaracterizado como Cristiano Ronaldo, como a gente já viu, e vê o alcance de várias pessoas, né, que ele acaba atingindo, né, e a comoção que é uma pessoa como ele, uma pessoa pública com mais de 115 milhões de seguidores nas suas contas, nas redes sociais, de todos os jogadores de futebol, ele é o número 1 aí. O Neymar acho que tem 20 ou 25 milhões a menos de seguidores, mas é um exemplo, né? O cara sair lá de dentro, fazer isso, né? Isso mostra que é uma pessoa diferente, é o número 1 no campo, mas essas ações, esses atos, mostram que a parte humana dele ainda é muito aflorada. E também, às vezes, né, o staff da própria seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo, porque a gente percebe que ali é um lugar de pouco acesso, né, não era um local de trânsito, então alguém levou esse garotinho junto com a mãe, então assim, muito bacana por parte aí da direção, né, do staff de Portugal e também do Cristiano Ronaldo. Muitas vezes ele nem consegue, né, nem tá sabendo. Nem tá sabendo, criança. exato, às vezes a gente cobra muito. Eu sou fã número 1 do Cristiano Ronaldo, eu admiro demais ele dentro e fora de campo, como o profissionalismo dele, né? A imagem dele, a postura dele. E quando um episódio desse, quando envolve criança, te toca ainda mais, né? É verdade. Não custa nada para um atleta, para um grande ídolo, voltar ali e dar um abraço numa criança. Nesse caso ali, por mais restrito que seja o local, essa criança é inofensiva. Né? Então, assim, para a imagem dele e também para a alegria da criança, foi muito bonito. Um grande abraço. Um grande abraço aqui para o Carlos Alberto Vieira, controlador do município, está nos assistindo. Luciano Pérez, o Luque, está elogiando aqui, trio que mais entende de bola. E sabe quem a gente mandou um abraço, que está aqui assistindo? Joanilson Machado Esteves, que morou em Paranavaí durante muitos anos, foi criado com a gente aí na Harmonia, né? Que legal que ele está assistindo aí o programa. Se Luciano quiser participar, Pérez também está aí com nós, o Luque, Diego Cavazinho, tá o Carlos Alberto Vieira, que você acabou de falar. Laísa Brigantini também lá de Curitiba, e já mandei um beijo pro teu pai, pro tio Devo aí, pra tia Marlene. Valeu, Laísa, por acompanhar a gente aí. Deixe seu palpite, curta e compartilhe também no Jogo Brasil e Costa Rica valendo prêmios. E o Luciano já mandou palpite, 3-0 Brasil em cima da Costa Rica. Ele, Antônio, colocou 4-0 aí. 4-0 aí. Esqueça que tem que compartilhar, senão não vale, né? Curta e compartilhe para valer o palpite. Uma coisa que eu ia falar do Cristiano Ronaldo, em 2007 eu tive uma palestra com o Filipão, ele ainda era técnico da seleção de Portugal. E ele comentou nessa palestra que poucos jogadores em tempo de trabalho ele tinha visto e não teria dúvida que seria um sucesso. Um deles era o Cristiano Ronaldo e um outro que trabalhou com ele foi o César Sampaio.
ele falou, eu só coloco 2 pessoas no mesmo nível. O César Sampaio, pelo profissionalismo e dedicação que ele tem com o futebol, e o Cristiano Ronaldo. Isso foi em 2007, há 11 anos atrás. Me parece até que tem uma história, né, de que um jogador foram fazer uma avaliação, eu não sei se é verdade, foram fazer uma avaliação quando eles jogavam nas categorias de base lá em Portugal, o Cristiano Ronaldo veio da Ilha da Madeira, e quem fizesse o gol seria levado para um grande clube, e na época parece que um menino que era craque do time driblou o goleiro e tocou para o Cristiano Ronaldo fez o gol. Não sei se é verdade essa história, mas aí passados não sei quantos anos, o Cristiano Ronaldo foi resgatar esse amigo, que estava, né, passando por dificuldades, ajudou esse amigo em Portugal, e aí perguntado, por que você fez isso? Ele falou, porque eu tinha certeza que o Cristiano Ronaldo teria mais condições de se tornar um grande jogador do que eu. Então não sei se é verdade isso, mas é uma história que eu ouvi e que, se for verdade, muito bonito da parte do jogador. Se eu não me engano, essa história apareceu no Esporte Espetacular, no domingo de manhã. Eu acho que é uma mais coisa é você atingir o o topo, e a outra é você se manter, como ele, o Messi, se mantém no topo há 10 anos, né, ganhando como os melhores do mundo. Que é o que eu falei aqui, que faltou para alguns jogadores brasileiros. Com certeza. Um abraço para o Mauro Jorge, está parabenizando o programa. A Renata Vioto colocou 2-0 Brasil. Dionísio Cândido, abraço Hudson, Rafa, Eduardo, Esporte na Veia, Brasil 2-0. Eli Antônio, dá uma colher de chá aí para o futebol master da BB, campeão master regional, sábado em Nova Esperança, desbancando o Maringá. Diz que o futebol na BB está arrebentando lá. Parabéns, a galera tá toda lá. Então, eu falo que o futebol deles não é 50, é sub-100. Então, para quem está lá no sub-100, grande abraço, pessoal da BB. E agora vai ter a final lá em Foz do Iguaçu, a fase semifinal desses jogos aí da BB. Vamos falar agora da seleção brasileira, né? Vamos falar agora, enquanto o Henrique vai soltar os gols, a gente vai falar do jogo, e no terceiro bloco a gente fala um pouquinho das polêmicas e das substituições, e vamos responder as perguntas aí dos internautas. Brasil surpreendeu negativamente? É aquilo que se esperava? Todos os times estão tendo dificuldade ou não? O que foi o jogo para você, Hudson? Rafael, o time do Brasil começou bem, né? Tocando bem a bola, achou um gol espetacular com o Felipe Coutinho. Eu realmente achei que a seleção engrenaria a partir desse gol. Mas é aquilo que você falou, né? Os espaços são encurtados, a marcação é muito forte. Não vamos nem falar do lance do gol da Suíça, mas vamos falar do Brasil. Taticamente, ele me parece uma equipe bem montada. Apesar de ter Marcelo, que não teve uma atuação feliz, né? A gente acompanha aí, Marcelo teve mais de 20 passes errados. Ele que realmente é um diferencial no nosso time. Toca muito bem a bola, cruza muito bem, participa muito. E assim, o Márcio Alejandro está falando uma coisa que eu ouvi muito ontem. É importante também o Brasil não sair com muito oba-oba, não golear, porque eu acho que a gente vivia dizendo isso, né, Eduardo? A Copa do Mundo é um torneio, então você tem que crescer dentro da competição, né? A gente já teve seleções que, por exemplo, o Brasil em 70, com aquela seleção, ganhou de país de Gales, que não tinha futebol profissional, por 1-0. Né? Então as dificuldades acontecem para todo mundo. Você não vai conseguir fazer 7 partidas muito boas a ponto de você vencer com facilidade. O que eu senti ontem no Brasil, e eu vou até passar a bola para o Eduardo para falar, é que houve muito altos e baixos dentro da partida. Né? O Brasil não começou tão bem. Depois do gol do Felipe Coutinho, concordo com você, acho que o Brasil poderia ter crescido na partida, assustadoramente caiu de produção, o Marcelo muito mal na partida. No segundo tempo tomou o gol e aí resolveu jogar. E para mim no final do jogo teve chances aí para conseguir o segundo gol. Infelizmente, a gente vai falar depois das polêmicas, né? Mas infelizmente para mim o time acabou deixando um pouco a desejar individualmente, né? E principalmente a questão do Neymar, que a meu ver ainda precisa se evoluir muito do ponto de vista do protagonismo. Para mim o Neymar, depois eu vou falar um pouquinho até sobre isso, o Neymar não sabe lidar com o protagonismo. Ele tem dificuldade com isso, em saber até onde é o limite do que ele pode resolver uma partida e do que ele entende que ele tem que resolver essa partida, né, Eduardo? Com certeza. Eu imaginava, previa um jogo muito difícil. Até no meu palpite foi 1-0 Brasil. Eu acreditava que o Brasil teria muita dificuldade para abrir o placar, coisa que não aconteceu. Aí eu achava que o Brasil ia deslanchar e fazer 2, 3, 4 gols. Mas não aconteceu. O Brasil, após o gol, caiu muito. Alguns jogadores sentiram, como o Gabriel Jesus, o Paulinho e o próprio Marcelo, que você falou, com o excesso de erro de passe, coisa que ele tem uma qualidade fenomenal. Muito forte, né? E o William, para mim, foi muito mal no jogo também. Então, assim, eu vou isentar um pouco o Neymar. Eu concordo com o que o Rafael falou, ele não está pronto para ser o protagonista. Mas o Neymar, ele foi muito caçado de forma até, assim,
amador. Ele pegava na bola, era seguro pela camisa. Ele sofreu mais faltas que a seleção de Portugal. Era seguro pelo calção, coisa que não existe isso no futebol. A pessoa recebe na bola, é seguro pelo calção. Foram várias vezes, rasgaram o meião dele, várias faltas no tornozelo. Então, o Neymar não conseguiu jogar. Não estou falando que ele não foi. Ele fez uma péssima partida, poderia de alguma forma ter fugido dessa marcação, prendeu demais a bola, mas outros jogadores, como o Neymar não estava aparecendo, podia aparecer. E no caso só o Felipe Coutinho que apareceu, fez com que aconteceu que o Brasil não fez uma grande partida. Tomara que essa seja das piores partidas do Neymar mesmo. Né? O Reginaldo Flacon, que foi meu aluno na faculdade, está dizendo: Ederson titular, Alisson faltou o treino de saída de bola de base. Isabela Felipe, agora completou, as 3 esposas estão assistindo o programa. Eu li um livro, quando eu me tornei treinador de futsal, eu li um livro chamado Cestas Sagradas. Foi o primeiro livro que eu tive a oportunidade, ganhei de um treinador de futsal, e era um livro escrito pelo Phil Jackson, que foi treinador do Chicago Bulls nos bons tempos do Chicago Bulls do tricampeonato da NBA. Então, e o que chamou a atenção nesse livro era justamente a dificuldade dele controlar o protagonismo do Michael Jordan. Por quê? O Michael Jordan era um cara extremamente simples, né? Porém, resolvia demais as partidas. Então, o que acontecia? Chegou um determinado momento da campanha do Chicago Bulls, onde o Pippen, o Rodman e o Kukoc, que eram excelentes jogadores, jogariam em qualquer seleção do mundo, pegavam a bola, davam na mão do Jordan e assistiam os jogos. Ele resolvia. Só que isso, o que aconteceu? Quando ele passou a ser marcado, os jogadores passaram a ter dificuldade de resolver. E eu vejo isso muito similar na seleção brasileira. Eu não sei se o Neymar, em determinados momentos, chama essa responsabilidade excessivamente, ou se os jogadores confiam nele demais e esperam que ele dê uma bola para ele e ficam torcendo. Talvez até os dois. Talvez até os dois. Porque o William tem condição de resolver, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus. Mas tem medo de finalizar às vezes, né? E com relação também até às faltas, eu acho que o Neymar, em determinados momentos também, ele chama demais. Teve um lance que eu achei um absurdo. Ele estava de costa pro gol, o jogador cutucando ele por trás, ele poderia ter soltado a bola, e fazer o jogo fluir, e ele ficou até sofrer a falta. Então, assim, eu acho que às vezes falta para ele uma maturidade que a gente vê no Cristiano Ronaldo, que apesar do momento ruim do Messi, a gente vê no Messi, de deixar um pouco esse protagonismo. E com relação à parte tática, eu vejo uma similaridade com o Flamengo. O Vinícius Júnior também, em determinado momento da carreira, principalmente no início do ano, no Campeonato Carioca, vinha buscar a bola, tentava driblar todo mundo. Quando o Barbieri chegou, ele criou um sistema onde o Vinícius Júnior ficava na esquerda e o Flamengo gira essa bola para permitir com que o Vinícius Júnior, em determinada situação, fique no mano a mano com o adversário. E não vá buscar a bola atrás e precise transpor 60 metros, 80 metros para chegar no gol adversário. E o Flamengo começou a resolver. E se a gente olhar para os amistosos, nós vamos perceber que os 2 gols do Neymar, ele recebeu em condições de 1 para 1 ou 1 com cobertura, e ele passa facilmente se for 2 e vai chegar a concluir o gol. O Adriano Volpato comentou aí, falou que o time da Sérvia é melhor que o time da Suíça. Então é bom o Brasil não marcar bobeira e ganhar do time da Costa Rica. É isso que ele está comentando aqui. Ele tinha feito uma pergunta anteriormente, Rafael, eu queria fazer essa pergunta a você. Em relação ao ataque do Brasil. Será que o Neymar, como você disse, será que ele fica dependente? Será que o nosso ataque é tão eficaz assim? A gente esperava mais dele, já que a gente não teve adversários à altura, como talvez num campeonato, num torneio como a Copa do Mundo, para que mostrasse esse futebol de qualidade, passe? Olha, eu acho que a camisa 9, historicamente, quando a gente fala de atacante, a gente tem que falar de camisa 9, né? E não necessariamente seja o 9, mas ela sempre foi, assim, um motivo de orgulho para nós, né? A gente teve Careca, teve uma época de 70 Tostão, depois teve Romário, depois Ronaldo. Então a gente sempre teve bons jogadores. Sempre. E a gente está peso. De peso. E a gente está esperando, por exemplo, o Gabriel Jesus estourar na Copa do Mundo. É um jogador jovem, tem um potencial grande. A gente já discutiu isso no último programa. O Firmino teve um ano melhor, né? Jogou um nível mais elevado, mais alto. Então, assim, também está jogando sob pressão, né? Eu acho que o Neymar, o sistema não está favorecendo ele e ele não está se ajudando. Ele quer pegar a bola lá atrás. E óbvio que se você pegar e arrastar essa bola do meio de campo 30, 40 metros, vão existir faltas táticas. As pessoas vão te parar. Se o Cristiano Ronaldo for fazer isso, é a mesma coisa. Se o Messi for fazer isso, é a mesma coisa. Então acho que precisa ajustar isso aí. E não vai ser falta perigosa, não vai matar o jogo, não vai causar cartão. O Luciano Pérez comentou um negócio aqui, ele falou, será que a culpa do gol não seria do Alisson? Que nós tomamos? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Quero mandar um abraço aqui também. O Milton Muamba, que também está assistindo a gente aqui. A gente lá
Orlando Orfei lá da Pontal Veículos, ele e o Márcio Orejano, obrigado pela O filho dele joga muito bem, futsal, né? E o Antony também, jogar. passou esse final de semana aí no Paranaense, na Escola Futuro Craque. Parabéns ao Antony aí. Parabéns à garotada aí. Tá, nós vamos para um rápido comercial rapidinho. Um rápido comercial rapidinho. Nós vamos para um rápido comercial, só que assim, no terceiro bloco nós vamos falar das polêmicas, das substituições e também dos lances envolvendo a arbitragem. É isso aí, falta, lance, VAR, vai ter de tudo. Estamos de volta com mais Esporte na Veia. Um abraço pro Darlan Alves, lá do Barba Retrô, né? Quer dar um tapa aí no cabelo, na barba. Chega lá, conversa com o Darlan, que ele vai, a galera, a sua equipe aí vai deixar tudo, vai deixar você novinho, Eduardo. Até quem não tem barba fica bonito lá dentro. Fica bonito. Eu não tenho jeito, mas eu já... Meu filho é frequentador lá. Minha mulher pediu para eu não me atrasar para a reunião, tá bom. Vamos lá aqui. Dura ao vivo, hein? Pessoal, então a gente vai falar agora das polêmicas do jogo. Vamos começar aqui pelas perguntas do Tom, quanto às substituições. Vamos recapitular lá. O Fernandinho entrou no lugar do Casemiro, se eu não me engano, pelo cartão amarelo que o Casemiro tomou. No primeiro tempo. Bobo, né? Assim, bobo não, acabou fazendo uma falta feia. O Renato Augusto entrou no lugar do Paulinho, né? E aquela polêmica que a gente fala do Firmino no lugar do Gabriel Jesus. O que você achou, Eduardo? Respondendo para o Tom, nosso grande amigo Primeiro, Tom. Um grande abraço, meu amigo Tom, né? Grande zagueiro, amigo. Tony Kroos, vulgo Tony Kroos. Parceiraço, amigão nosso. O Tom, Casemiro com o Fernandinho, é uma substituição por motivo do cartão amarelo do Casemiro, um jogador de contenção ali precisava, pois qualquer momento poderia necessitar de uma falta e ser expulso e fazer falta lá na frente. O Paulinho, gostei da substituição, que ele vinha muito mal no jogo. O Renato Augusto, apesar de machucado, ali voltando agora semana a trabalhar, fez uma boa partida, deixou o Gabriel Jesus na cara do gol, aquele pênalti polêmico, foi ou não foi, no árbitro de vídeo. Né? E a substituição do Firmino no lugar do Gabriel Jesus, que não vinha bem, também foi uma boa substituição.
Acho que o Tite é uma das pessoas que sentiram a estreia. Você notava o Tite diferente, muito nervoso no banco. E não gostei. Eu gostaria, não teria uma quarta, mas eu gostaria de ter visto o Diego Costa no jogo. Talvez seria um jogo para ele, o lado esquerdo nosso não estava bom. Douglas Costa, desculpa. Seria um. Só corrigindo, porque a gente estava conversando no intervalo e eu achei que o Eduardo estava falando do jogador da Espanha. Eu falei Diego Douglas Costa, para mim, talvez até no lugar do Firmino, não ter entrado o Firmino, seria uma boa opção, no caso, pela necessidade do jogo ontem. E faz falta, né, como outras Copas lá atrás, poderia ter levado algum menino da base que está surgindo, como Paquetá, como o próprio Vinícius Júnior, para ir já pegando experiência, um jogo que você vai precisar de um jogador para mudar um jogo, e coisa que o Brasil, não tem. Ninguém vai conseguir mudar um jogo. O Fernando Fernandes pergunta em relação a uma liderança dentro de campo, né? Ele falou do programa ontem com Luxemburgo, Parreira, Jorginho e o Zé Ricardo, que pode ser o futuro treinador do Fluminense, né? O Abel Braga saiu, a gente não tem muito acompanhado os noticiários do futebol brasileiro, mas o Abel saiu, o Zé Ricardo, assim como o Dorival Júnior, são os favoritos para assumir a equipe do Fluminense. Eu assisti esse programa, Fernando, achei muito bacana, e eu gostei quando o Jô falou para os treinadores: vocês deveriam ser menos corporativista e criticar o Tite. Tenho certeza que o Tite, pela sua índole, ele vai acatar essa crítica. E o Luxemburgo falou: a gente não critica porque a imprensa distorce o que a gente fala, fragmenta a nossa fala, tira do contexto e gera toda uma polêmica. Como se eles fossem ruins. Eu achei fantástica a resposta do Vanderlei Luxemburgo. Um abraço também para o Alex Bueno, tá chegando aqui também, participando do programa. Então eu concordo com o Fernando, eu acho que falta uma liderança sim. Não sei se talvez... Mesmo pro capitão, esse rodízio, falta, né? Não tem essa liderança. Por exemplo, vários jogos trocando de faixa de capitão, Miranda, Daniel Alves, com relação Marcelo, à substituição. E a prova disso nós vamos falar na hora do árbitro de vídeo. Exatamente. O Brasil não tem uma liderança dentro de campo. Com relação ao Casemiro, eu acho que foi boa a troca porque ele ia ser expulso. É um jogador que também, para mim, não repetiu o que faz no Real Madrid. Uma coisa assim... impressionante esses jogadores quando vestem a camisa da seleção brasileira. O Renato Augusto surpreendeu porque era um jogador que não fez praticamente a fase de preparação, né? Então, mas é um jogador de confiança, né? Talvez por essa confiança o Tite tenha apostado nele. E eu acho que a substituição do Gabriel Jesus pelo Firmino, eu acho óbvia, né? Se a coisa não está acontecendo... 9 pelo 9, né? É o 9 pelo 9. Você vai tentar um jogador que tem essa condição. E eu concordo com o Eduardo, e muitas pessoas falaram isso, que o Douglas Costa, por ser um jogador de beirada de campo, por ser um jogador incisivo, por ser um jogador do 1 para 1, né? Por ser um jogador de ir buscar a linha de fundo, talvez pudesse também ter uma oportunidade na partida. Com relação às substituições, Hudson? Eu achei correto aquilo que o Eduardo, você comentou. Quando um jogador não tem apresentado uma boa partida, assim como o Casemiro, não que ele não apresentou uma boa partida, mas o cartão amarelo limita ele nas ações, né? E correr o risco logo no primeiro tempo de perder um jogador, jogar com um a menos, é muito arriscado, né? Então eu acho que o Tite acertou sim. O que a gente percebe é que, como a gente não tem um jogador referência, talvez o peso de estrear numa Copa do Mundo, tanto para Firmino ou para Gabriel Jesus, isso interfira mesmo, né? Apesar de que Gabriel Jesus estreou bem, fazendo 2 gols na seleção brasileira. Hoje tem mais gol que o Neymar, inclusive nessa era Tite. Isso. Né? Tem um gol a mais, se não me engano, que o Neymar. Mas pesa sim, Rafael. Né? A gente está falando de um piá, né? De 20 e poucos anos. Então, eu acho que faz a diferença realmente ter jogadores de peso e ter um líder. Né? Nem que seja o Neymar, mas poxa, nós vemos trocando aí 5, 6 partidas seguidas de capitão, né? Ou é o Miranda, ou é o Thiago Silva, ou é o goleiro. A gente não tem essa certeza quem é o líder dentro de campo. E na verdade a liderança ela não se reflete só na braçadeira. Eu acho que você tem que exercer a liderança, né? A gente tem historicamente o Didi, se eu não me engano, em 58 ou 62, tomou um gol, pegou a bola, botou debaixo do braço, atravessou o campo todinho, chegou lá no meio e falou: vamos jogar, sabe? Então é isso. Eu acho que o Miranda poderia ser esse capitão, apesar da timidez. Eu acho que pode ser que é um jogador que vê a partida lá de trás, tem um certo respeito dos outros jogadores, né? Um jogador acostumado também a decisões de Champions. Teu filho fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta
porque a gente sempre criticava a questão das entrevistas. E isso eu acho uma coisa que me irrita vocês. É a entrevista media training, né? O cara chega lá e fala... Já, né? O cara vai lá e fala aquilo que o assessor de imprensa diz pra ele falar. Não foi tão ruim, temos um outro jogo, a Copa do Mundo é sempre muito difícil, né? Não existe mais um Romário para meter a boca, né? Não existe um Renato Gaúcho para criticar. Até talvez porque... isso falte também, até mesmo para dar um choque. Exatamente. Né? Porque não fala, ninguém tem mais espontaneidade. Não há uma cobrança interna, né? Um corporativismo muito grande. Isso se reflete muito pelo fato de que não há entrevistas mais dentro do campo, no calor, né? Quando você pegava o Edmundo saindo, o Romário saindo. Mandava para aquele lugar, agora o cara toma um banho, conversa com o assessor, ouve uma preleção pós-jogo do treinador, chega ali falando aquilo que... Você tem que falar isso. Né? Hoje, na verdade, também é até reprimido por causa do STJD. Né? Falou mal do juiz, ou falou que ele errou em algum lance, ou que teve uma interpretação diferente, já tem uma punição também. Já tem uma punição, né? Exatamente. Mas isso está acontecendo já no futebol brasileiro, no futebol... Excelente pergunta, Otávio. Só faltou que você tinha que estar aqui, né? Era para você estar aqui participando do programa hoje também. Mas ele pergunta, o empate nem sempre é ruim, como disse o Marcelo, né? Sim, foi ruim. Eu acho que foi ruim, porque o time do Brasil é superior. Agora é o seguinte, eu também... Em outra visão foi bom, né? Porque pelo menos coloca os pezinhos no chão, vê que adianta golear as três primeiros jogos? Depois perder na primeira Depois achar que está lá em cima o nosso futebol, quando na verdade não dizem que não é parâmetro, mas a Suíça está entre os 6 melhores do ranking da FIFA, né? Diz que dos 6, acho que a Inglaterra ganhou hoje só. Os outros 5 não tinham vencido. Agora vamos falar de polêmica. Vamos começar pelo lance do gol da Suíça. Qual falhou mais, na tua opinião? E já respondi a pergunta do Luciano Pérez, né? O Alisson falhou. Vai lá, Eduardo. Quem falhou? O Miranda falhou? Teve a falta? Não, na verdade não falhou, né? Eu isento o Miranda, qualquer zagueiro, goleiro, para mim a seleção, para mim foi falta, grotesca, foi uma várzea, o empurrão em cima do Miranda foi vergonhoso. A gente está vendo o lance aí. Não pode. Esse jogo, até agora eu não entendo qual é o critério desse árbitro de vídeo, não ter... Faltou uma cena, Eduardo, você acha? Uma cena não, mas faltou cair. A liderança que nós vamos falar, né? Que faltou a pessoa, alguém no árbitro, olha o árbitro de vídeo, foi empurrado. Porque todo mundo foi muito conivente com a assim, ação, né? Foi falta em mim, ninguém vai dar, gente. O Clélio pergunta aqui pro Hudson, essa Copa está mostrando que seleções, um abraço pro Clélio, doutor Clélio. Doutor Clélio, um abraço. Seleções como a Alemanha, badaladas, poderão ter insucesso no decorrer dos jogos. A gente falou, né, que está muito equilibrado, né? Assim inclusive o Brasil, se não mostrar futebol e não ganhar os jogos, acaba não classificando. Em relação ao gol, eu penso o seguinte. Primeiro, eu acho que foi falta. E aí eu concordo com o Eduardo que já isenta qualquer tipo de responsabilidade. Concordo com o Miranda que a entrevista dele, ele mesmo admitiu que faltou para ele um pouco de malandragem, de se jogar, né, de proporcionar para o árbitro uma visão. Porque se a gente parar para pensar, a trajetória da bola é por cima. Então o lance acontece basicamente no chão. E foi muito rápido. Da cobrança do escanteio ao gol, a gente, num primeiro momento pela televisão, eu nem imaginei que tinha sido falta. Então eu acho que o Miranda, como o zagueiro tenta subir e o jogador... ele tá com o pé de apoio, né? Dá um empurrão. O pé de apoio, ele não consegue a imagem cair. É clara ali. Para o árbitro, talvez a intensidade desse empurrão não tenha sido a suficiente para deslocar. Não, tudo bem. Eu estou dizendo assim, sem árbitro de vídeo, eu não estou defendendo o árbitro, mas eu estou dizendo o seguinte, como o Miranda prosseguiu na jogada, assim, não prosseguiu para cabecear, mas ele não se projetou para uma possível falta, como o Gabriel Jesus fez, né? Ele pode ter pensado que o empurrão não tenha sido suficiente para deslocar. Com relação à questão da marcação, eu entendo assim, ele está com as duas mãos nas costas do Miranda. Eu aprendi no futsal com um grande treinador que o bom marcador, ele coloca no campo visual os dois principais elementos, o adversário e a bola. E eu falo muito isso, bato na tecla que o futebol ele tem copiado muito o futsal em algumas coisas. Eu acho que isso ele precisaria copiar. Se a gente parar para pensar, e ontem foi dito isso no programa à noite dos treinadores, se a marcação do Brasil é zona, o Miranda não tem culpa nenhuma. Certo. Porque ele subiu e o goleiro deveria ter saído juntamente com o Thiago Silva também na cobertura. O Miranda era o primeiro homem depois do Casimiro e ele subiu. Se um zagueiro sobe junto, o cara não faria o gol, mesmo com a falta. Então, se a marcação é por zona, como falaram que Miranda não tem culpa nenhuma. Se a marcação é individual, o Miranda teria culpa.
porque daí ele teria que estar colado com o cara e manter no campo visual E não a marcando- bola do adversário. e não marcando ele de não costas, marcando ele né? de costas. Tá? Como eu já fiquei sabendo ontem nos programas que a marcação dos times profissionais elas ocorrem por zona, então o Miranda não tem culpa nenhuma, sofreu a falta e o gol pra mim foi ilegal. Detalhe que o cara tava no meio de 7 jogadores, né? E aí eu acho que o goleiro também teria que ter saído independente de marcação por zona ou individual. Acho que o Alisson ficou pregado confiando que a zaga afastaria essa bola. Um abraço pro Jorge Vandal também assistindo aí, ó. Foi dono do canal 20, né? Que a gente teve a oportunidade de trabalhar Com junto certeza, com ele grande lá. parceiro. Um grande O abraço. Adriano Volpato pergunta aí, né, da FIFA se preocupar mais com o replay, né, do lance do gol da Suíça do que com o próprio gol, né? Com o próprio lance do Miranda. Passou repetidas vezes, eu vi uma reportagem hoje no Globoesporte.com, que a imagem do lance do Miranda passou várias vezes no telão, o que não era permitido, né? E eu acho, na verdade, que talvez a FIFA, para não criar mais polêmica, ela falou que a arbitragem hoje, ela se manifestou falando que a arbitragem foi perfeita, que ela valida a arbitragem. Ela que foi contemporizou, normal. Foi uma péssima arbitragem. Ela não vai meter a boca, vai falar, não, realmente o juiz errou agora, lógico né? que não. Já não fez aquilo que tinha que fazer Também durante acho. o tempo do jogo, o tempo normal de jogo, e acabou, bola pra frente. O Vamos Brasil pra foi partida. muito prejudicado pela arbitragem, amarrando o jogo, as faltas no Neymar, não Sem justificando dúvida, sem o dúvida. empate. Tanto ele que a jogou primeira muito falta mal, no Neymar, acho que uma das mas primeiras essa faltas- arbitragem foi assim, um árbitro desse não podia estar numa Copa do Mundo de jeito nenhum. E assim, né, Eduardo? Uma das primeiras Muito faltas, fraco. agarraram o Neymar pela camisa, seguiu a vantagem e Agarra devia de ter dado- novo no ele devia ter calção, dado camisa, cartão toda posteriormente. hora, né? E ele E não não deu deu. cartão. Não deu. Um abraço pro Demerval Silvestre, que entrou aí também, Igor Matheus Lima, todo mundo ligado aí no programa Esporte na Veia. Um abraço pro Reginaldo Rodrigues, o Juan, O Itamar, filho da dele. Itamar Tintas também, nosso Abração. amigo aí, participando com a gente. E lembrando também, né, como o Eduardo falou, eu acho que faltou um pouco de presença assim da seleção brasileira dentro e fora de campo com relação à arbitragem. Me parece que houve um voto aí a favor de uma sede no Mundial, isso criou um clima ruim entre o Brasil... Votou contra a FIFA, né? Votou contra Apesar a FIFA. Dentre aspas, né? E- Porque a FIFA não tem voto contra, né, para decidir Exatamente. sede. E Mas dentro ela- de campo realmente faltou uma liderança que pudesse impor respeito naquela situação. Chama Nós tamo- atenção que ninguém foi em cima do árbitro. No Exatamente. outro árbitro de vídeo que teve, jogo da Suécia, os jogadores vão com tudo em cima do árbitro. Então tá faltando isso para a seleção brasileira. É verdade. Porque foram 3 jogos decididos com árbitro de Faltou vídeo. dar A uma França dura, fez na 2. verdade. É o seguinte, Faltou isso que a gente falou, faltou Então, empenho, pra você- vontade de ir lá, pra e você meter foi a boca falta? e... Foi falta. Pra você foi falta? Foi falta. Então, a Claro. final de 89, Flamengo e Botafogo deveria ser anulado, porque o Maurício empurrou o Leonardo no mesmo lance. Até hoje a gente briga por aquele título. Não vamos falar disso aí não, porque eu vou falar da final de 95, que eu tava lá no Pacaembu, eu, meu pai, Ixi, eu ele, tenho Antônio. tanto E aí erro de nós vamos arbitragem falar contra de o Márcio Corinthians Zé que de eu fiquei Freitas, até aí o pau vai quebrar aqui. Pra finalizar o programa, vamos falar da última polêmica. O lance do Gabriel Jesus. Pênalti. Não foi nada. Para mim não foi nada. Também acho que não foi pênalti, acho que foi mais cena e de cinema do que propriamente falta, na minha opinião. E eu só quero dizer Ah, uma o coisa. contato, né? Mas- Pode me chamar de retrógrado, eu sou contra e sempre vou ser contra a interferência no futebol. Acho que o juiz faz parte, se ele errou. Perde a graça o negócio de parar o jogo para ver esse árbitro de vídeo. Eu sou contra. A não ser que fizer uma coisa melhor. Qual o critério? Que todos os jogos voltaram, da seleção não. Então, se não mudar isso aí, não ter um critério, eu sou De contra. 7 pênaltis, 3 foi de assistência de vídeo. Parte Hoje, do- inclusive, Fez um justiça, contra mas a qual o Coreia, critério? né? Por que não anulou do Brasil? Suíça e Teve um Coreia, gol no foi primeiro teve- jogo, esqueci o time que fez um gol, dando um Isso, tapa isso. ele parou. Falta. Ó, particularmente eu concordo com o Eduardo porque é o seguinte. Hoje o Otávio, meu filho, perguntou. Pai, por que no vôlei pode e você acha que no futebol não pode? Porque no vôlei, os lances, eles são protocolares. Ou a bola bate dentro ou bate fora. Ou desvia na mão ou não desvia na mão. E é No, muito futebol, rápido no também, futebol, os lances são interpretativos. É. Então nós só vamos transferir o problema que contato, tem dentro né? do campo para quem tá lá na tela. Porque eles vão olhar 10 vezes e não vão chegar à conclusão se foi pênalti ou Hoje não. no jogo da Suécia seguiu o jogo, Vai ser unânime. a Coreia ia fazer o gol, o juiz apitou lá, É. porque o jogador da Suécia ficou na cabeça do árbitro. Ele foi lá, voltou, 10 segundos, 10 e a ou 15 Coreia foi segundos tão depois, prejudicada que ela estava no ela ia ataque, fazer né? o gol, poderia Ela até tava no fazer o ataque. gol. Então, assim, falta de critério, a FIFA tem que rever isso aí. Ó, um abraço. Porque senão vai dar confusão. Eu também acho. Um abraço aqui pro Edson Felipe, o Salomão, né? O Meu Salomão. pai, Nós vamos trazer o Salomão aqui no programa, a gente já tinha certeza. falado, para falar sobre o ACP, né? Deixa passar a Copa do Mundo aí, que agora tá o assunto do momento, seleção brasileira, mas nós vamos trazer o Salomão aí para falar Salomão, sobre. tem alguns ex-profissionais aí que passaram aí pelo clube. sobre a história do alguns ACP diretores. também. Nós falamos aí de Nivaldo Mazin, de Eli Antônio, né, de Aldacir,
que foi presidente também do César nosso Borim, ACP. Nico Vendramin, né? Pessoas que fizeram história aí no nosso futebol. O Wellington Belmonte, o professor Wellington entrou aí agora. Só para discordar de vocês, eu acho que foi pênalti. Porém, eu acho que o Gabriel Jesus forçou uma situação. Deu um pulo, deu né? um pulo, se você pegar... Assim, eu acho até que é contestável se foi ou não, porque é o mesmo lance do Miranda. Eu não sei se a intensidade do agarrão seria o suficiente para tirar ele da jogada. Para mim, eu acho que é o critério de ser pênalti, como eu tenho visto do Cristiano Ronaldo e outros. Mas o movimento corporal dele chegou a ser ridículo, porque ele foi puxado com o tronco para trás, né, agarrado para não deixar prosseguir. Se ele prossegue e ele joga as pernas para cima e cai para trás, quer dizer, então acho que ali ele praticamente perdeu a oportunidade de ter cavado um pênalti. Teatrão ele fez, né? Um teatrão mal encenado. É isso aí. Galera, estamos aí chegando ao final do programa, agradecer a participação de todos. Rosinei Bertelli, um abraço para o Silas, time grande também, falando de ACP aí o Silas e a Bertelli, grande Bertelli, pessoa da melhor qualidade. Nós vamos chegando ao final do programa, sexta-feira estaremos de volta aqui às 18h30 com o programa saindo fresquinho com o jogo da seleção brasileira diante da Costa Rica. E esperamos aí com uma vitória. Obrigado, Eduardo, pela presença. Está sempre convidado a participar. É sempre um prazer estar conversando com você. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Que responsabilidade, né? Substituir nosso amigo Anderson, o Chiquinho, né? No qual manda até um abração para ele. Estou à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigado, tá? Um abraço, boa noite a estamos de volta aqui. Agradecer mais uma vez o Adrian, o Henrique e o Zé Alexandre, que sem eles esse programa não seria o mesmo. Um grande abraço para vocês que ficaram com a gente. Obrigado, e até sexta-feira. Valeu.